Estimados, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um fundo imobiliário que, na minha opinião, é um dos top 3 da Bolsa de Valores. O HGLG11, um fundo de logística, um fundo com uma vacância muito baixa, um fundo que paga dividendos recorrentes e, na minha opinião, um dos fundos mais seguros que tem para a gente investir. É um fundo que eu gosto, é um fundo que eu tenho investimento pesado nele. Ele tem aí na casa de 8 a 9% da minha carteira total de investimentos, então é um fundo que eu investi pesado. Lá em 2020, quando a cota afundou, o mercado todo afundou, eu peguei compras deste fundo a 93, 95, 98 reais. Então hoje a gente está com esse fundo a 160, eu tenho um ganho de capital bem interessante e paga dividendo, aquela mascada infinita que para tomar uma coisinha, sair, pagar uma Netflix, pagar um Spotify, enfim, pagar o que quiser, o dinheiro é do investidor. Guarda um pouquinho para realocar, mas o mais importante é a renda passiva pingando na nossa conta, certo? Então, antes de ir pro vídeo, por favor, dá o like, te inscreve no canal, aperta o sininho, ouve. Então, galera, novamente no site do Investidor 10, que é um site que eu gosto muito, é um bom ponto de partida para a gente escolher os nossos fundos e as nossas ações. Não é só aqui, a gente tem que ler os relatórios, mas é um bom ponto de partida. Eu gosto muito desse site aqui. Não estou ganhando nada, é só realmente o que eu uso, o que eu faço, o que eu trago aqui para vocês. O HGLG11, na minha opinião, é um dos melhores fundos que tem na bolsa. Dos 3 melhores, certamente ele se encaixa aí entre 1, 2 e 3, sem dúvida nenhuma. É um fundo muito, muito seguro. É um fundo de logística que tem a sua cotação no dia de hoje R$ 162, um dividend yield de 10,25 nos últimos 12 meses. Lembrando, sempre gosto de fazer um asterisco aqui, que é a questão do imposto de renda. É livre de imposto de renda, isso é muito importante, tá? O P sobre VP deste fundo é 1,05, então o preço sobre o valor patrimonial tem um ágio de 5. O que significa isso? 1 é preço justo, abaixo de 1 é descontado e acima de 1 está caro. Mas neste caso aqui, como é um fundo muito bom, é um fundo que tem uma demanda e oferta muito boa, é a mesma coisa que aquele cara que tem um carro, uma moto ou uma casa, é um filé. Todo mundo quer. Cobra-se 105% do valor que é o valor justo daquele item, porque é um valor justo a ser pago de ágil por um produto muito bom. Então, na minha opinião, até 1,08 ele não é muito caro de comprar. Este fundo aqui não é regra, mas o HGLG11 abaixo de 1 é raro. Tirando a crise que a gente teve aí há 2 anos atrás, é raro pegar ele abaixo de 1, muito raro. Liquidez diária de quase 5 milhões, 4,9, que na minha opinião é uma maravilhosa liquidez. Se precisar comprar mais ou vender, a gente está bem resguardado. Valorização nos últimos 12 meses de 8%, que também é muito bom. Lembrando, fundo imobiliário pinga todo mês na nossa conta aquela mascada infinita que a gente tanto gosta e ainda tem potencial de valorização os fundos de tijolo, que é os logísticos, que é galpões logísticos, que é os shoppings, que é as lajes corporativas, porque tem oscilação patrimonial. Então, além de ganhar nos dividendos todo mês, a gente ainda ganha no valor da cotação, uma valorização muito boa. Eu adoro esse fundo eu tenho ele e adoro porque é um fundo que paga recorrente, tem um valor de cota lateralizando aqui há bastante tempo, então eu acredito que ele já chegou no seu platô. Daqui ele só vai oscilar pouca coisa para cima, pouca coisa para baixo, mas vai pagar um bom dividendo. Aqui que eu falei, ó, em março de 20, quem pegou aqui nos seus R$ 90 foi muito feliz, porque hoje está 160 o valor da cota. É um ganho de capital muito importante, é um ganho de capital excelente. Este ponto aqui tem que parar e dar uma sublinhada nele, que é a vacância deste fundo, 0,20, 0,2. É uma vacância extremamente controlada, é um fundo muito bom e é um fundo que simplesmente quem quer viver de renda, ter uma renda passiva, tem que ter
na sua carteira. Aqui eu trago sempre uma comparação entre o fundo que eu estou apresentando para vocês e o Ibovespa, que é um índice que eu escolho sempre para fazer um comparativo. Aqui o HGLG dá de relho no Ibovespa 65,8 contra 28,5 nos últimos 5 anos. Então, o HGLG entregou muito mais resultado do que o índice do Ibovespa. É um fundo que eu repito, maravilhoso. Aqui, os dividendos pagos, e aqui vale uma ressalva. Aqui a gente tem que parar e olhar uma coisa. Ele vem pagando todo mês, bonitinho, sempre, mas ele tem feito nos últimos 2 anos uma coisa muito importante. Olha só, ele paga 1,10, 1,10, 1,10, e aí chega em dezembro, ele distribui as sobras, e aí ele dá uma porrada, assim como ele faz também em junho para julho. Então aqui, ó, ele vinha pagando 0,78, 0,78, 0,78, aí ele dá uma porrada, 2,63 em dezembro de 20. Aí ele vem 0,78, 0,78 por cota, 1 por cota. Aqui ele dá o primeiro salto de pagamento de dividendo. Aí ele dá uma porrada de novo de junho para julho que fecha o semestre. Depois ele fica em 1,10, 1,10 recorrente, outra porrada em dezembro. 1,75 por cota, volta para 1,10 e um porradão. Aqui ele matou. Quem estava no fundo nesse momento ganhou muito dinheiro e quem não estava quis enlouquecer. Daí aí é para fechar tudo e dormir, porque escutar uma música que não gosta e chutar o pé da cama com ninguém, porque aqui é dor de barriga. Quem tava e vendeu antes aqui é depressão na certa. E aí depois ele continua 1,10, 1,10, 1,10 e aí dá uma porrada de novo em dezembro para 2,20 por cota. Então é um fundo que paga recorrente. Os últimos 5 anos, 7,19. No último ano, 10,25. É um fundo que eu gosto e que eu sempre que tenho uma oportunidade de compra. E o que é oportunidade? Ele tem uma oscilação para baixo. É raro, mas quando acontece, eu sempre estou lá para fazer as minhas compras desse fundo porque gosto muito. Novamente, a Datacom, lembrando, Datacom, a gente tem que dormir com as cotas nesse dia, então o último dia do mês é o dia que a gente tem que ter as cotas para se credenciar para no dia 17 do mês seguinte receber o dividendo na nossa conta, aquela mascada infinita, aquele anúncio, aquele que tu pega o teu celular e está escrito: hoje vou receber o X% de HGLG. Aí o cara até acorda melhor, dá até vontade de ir para academia. Passa ligeirinho, mas dá vontade de ir para academia quando tu pega a notificação no teu celular. Antes de escovar os dentes, tu pega e assim: acordei com X na conta. Aí a magia acontece, é a coisa mais linda que tem. Então, até o último dia útil, dia 17, a gente recebe. Tem que cuidar que o dia útil, porque pode ser 14, pode ser 13, pode ser 16, mas bota de 17 aí que não tem erro. E olha aqui as porradinhas, ó. Olha aqui o dividendo, a mascada infinita pingando na conta. Olha aqui. E aí depois vem o recorrente de 1,10 por cota. Aqui eu trago para vocês também que é muito importante os locais que eles têm imóveis. Então são 11 imóveis em São Paulo, 3 em Minas, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. É bem diversificado, estados muito fortes, estados com poder econômico muito bom, e é um fundo que eu gosto e tenho ele pesado na nossa conta. Vou mostrar para vocês agora o que eu ganhei de dividendos dele no primeiro trimestre. Claro que eu vou me aparecer um pouquinho e vou ir lá em dezembro de 2022 para vocês verem aquela porradinha que deu ali e ver quanto de mascada entrou na minha conta, tá? Então, abençoados, como eu disse que eu ia mostrar para vocês o ganho de 2023 com o HGLG 11, e aí óbvio que eu vou querer me aparecer um pouquinho, né, porque o porradão foi em dezembro. Então aqui em dezembro eu tinha 1.180 cotas do fundo HGLG 11 e ganhei de dividendos 2.596. Janeiro, fevereiro e março eu não comprei nenhuma cota desse fundo. Eu peguei os recursos que entraram e comprei outros fundos que estavam descontados, porque fazia mais sentido para mim naquele momento alocar em outros fundos e não no fundo que estava
com P sobre VP acima de 1 e principalmente um fundo que eu já tenho uma quantidade de cotas bem considerável. Mas aqui a intenção de mostrar isso aqui é mostrar o quanto que a magia dos juros compostos e principalmente dos dividendos faz na nossa vida. Então, dezembro foi 2.596, janeiro, fevereiro e março 1.298 só deste fundo aqui. Então vale a pena começar, vale a pena comprar, sempre que possível guardar um pouquinho e comprar, porque o acúmulo de cotas de fundos faz com que a soma dos nossos dividendos da renda passiva deixe a nossa situação financeira muito melhor, com uma segunda, uma terceira, uma quarta renda que faz com que a nossa vida seja muito melhor e muito mais tranquila. E por que não, em algum tempo, a gente ser até rico por acaso? Por que não? Então, abençoado, faz sentido esse fundo na tua carteira? Deixa aqui nos comentários para mim. Não é nenhuma recomendação de compra e de venda, e sim uma oportunidade que a gente tem de estudar esses fundos. E hoje eu trouxe para vocês o fundo que eu tenho, até coloquei ali quanto que eu ganhei nos últimos 4 meses nesse fundo, e é um fundo muito seguro, é um fundo que eu gosto. Dá para colocar todo o dinheiro nesse fundo? Não, né? Óbvio que não, abençoado, mas é um fundo seguro de logística que faz com que a nossa renda passiva aconteça. Então vale a pena o estudo, estudem esse fundo, na minha opinião faz todo sentido, todo mundo tinha que ter este fundo na carteira, e aí quem sabe, se fizer sentido, vocês comprem e coloquem na carteira de vocês, certo? Então por favor, dá um like, te inscreve no canal, aperta o sininho e fui!